Hebreus, capítulo de número 12. Os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Amém? A palavra de Deus já é abençoada. Já tivemos a oportunidade de orar por nós para que a entendamos. Isso é muito importante. Mas não só entendê-la, como praticá-la. Amém? Irmãos, se nós pudermos fazer um resumo de todo o ensino que Deus tem para nós, ele desembocaria na ceia do Senhor. Quando participamos da ceia, temos tudo o que Deus deseja para nós. A ceia do Senhor é imprescindível para todos os membros da igreja, tanto que, no início da igreja, ela não era celebrada se um único irmão estivesse ausente. Enquanto todos não chegavam, a ceia não era celebrada. O versículo 29 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que significa discernir o corpo? Nós precisamos entender que fazemos parte de um corpo, não um corpo qualquer. A igreja é o corpo da cabeça que é Cristo. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Existe uma aliança. Quando celebramos a ceia, estamos anunciando a nova aliança. Não é mais a velha aliança, que era apenas uma figura. A celebração da ceia e o que ela representa. Temos que discernir o corpo de Cristo, ou seja, discernir a maneira que o Senhor estabeleceu para que a igreja viva, cada um fazendo a sua parte, cada membro cumprindo realmente o papel dele no corpo. A ceia é exatamente para você discernir o corpo de Cristo. Se você não discernir o corpo, perde o privilégio de assumir o que Deus tem para a sua vida. Jesus falou para chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Muito bem. O texto, por nós lidos, 2 versículos, está em uma epístola que fala de uma maneira muito clara sobre a grandeza da salvação, com uma visão teológica vasta do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em toda a epístola encontramos exortações e princípios úteis que fortalecem a alegria da salvação. Agora, o versículo de número 15, que eu destaco na prédica de hoje, ele tem sido interpretado de 2 maneiras. Por exemplo, se você usar a metodologia do pastor Christopher, que nos privilegia com os sermões expositivos, você vai entender que a raiz de amargura que aparece aí
é a pessoa ou doutrina na igreja que encoraja as pessoas a agirem presunçosamente e tratar a salvação como uma coisa automática que não requer uma vida de vigilância na luta da fé e busca por santidade. E então, esse seria o caminho que o pastor Christopher iria seguir com vários outros pregadores expositivos, tipo John Piper. Mas existe uma segunda interpretação mais popular entre os cristãos, que diz que a raiz da amargura é um tipo de rancor alimentado por alguém. Então, hoje, para o efeito deste sermão, eu vou usar esta interpretação mais popular, e noutra ocasião, o pastor Cristo, quem sabe, expõe o texto de outra maneira. Mas gostaria de tratar a raiz de amargura como uma emoção, um sentimento. E nós devemos ter cuidado com essa emoção por duas razões. É o tema da nossa mensagem hoje. Razões para termos cuidado com a amargura. A primeira razão, porque a amargura tem uma raiz muito perigosa, diz o versículo 15. Raiz porque ela cresce como toda raiz debaixo da superfície. Invisível a princípio, ninguém percebe a raiz crescendo mais e mais profundamente. A amargura, irmãos, é um veneno que pode se desenvolver e crescer dentro de uma pessoa até quase despercebida por ela mesma. Tem gente que é afetado profundamente por esse sentimento sem perceber. Ela fica em estado vegetativo, como raiz escondida, e de repente dá origem a uma planta que se reproduz e causa perturbação em nossos relacionamentos com Deus e com os outros homens. O apóstolo Pedro falou da amargura quando repreendeu o ex-feiticeiro Simão. Ele disse: pois vejo, Simão, que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Atos 8, 23. Mas, irmãos, a condição de Simão não era exclusiva dele. Nenhum de nós está imune à amargura. Mas o versículo 14 registra: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz como alguém que busca harmonia, como alguém que tem um espírito pacífico e como alguém que deseja a união e a comunhão entre os justos. E ele diz: a paz e a santificação. Certamente uma das provas essenciais da vida em Cristo está no modo pelo qual os crentes vivem uns com os outros. Mas a antítese segue-se. Aqui está alguém que é carente, que fracassa porque dentro dele profundamente enraizada está a raiz de amargura que envenena tudo e todos, muitos sejam contaminados. Irmãos, essa raiz de amargura é como a Covid-19. Eu estava conversando com a Neuri por telefone, que pegou o vírus juntamente com a Nisair, e eu disse: a Neuri, onde foi que você se infectou com o vírus?
Ele falou para mim, eu acho que foi no hospital, pastor, que eu fui fazer um raio-x e tive que colocar a face lá no aparelho. Eu tenho certeza, quase certeza, que foi no raio-x daquele hospital. Então, essa amargura é uma infecção que ela tem a capacidade de afetar e infectar toda a comunidade cristã. Observe que isto descreve uma interrupção nas relações humanas entre os crentes, porque um crente se tornou amargo. Mas, em segundo lugar, a amargura, o texto diz, produz um fruto venenoso, porque é um sentimento ruim de sofrimento, de tristeza, ressentimento. Assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar a vida amarga. Irmãos, todos nós passamos por tempos difíceis. Se alguém disser que nunca passou ou que não passa, está mentindo. Mas algumas coisas nos afetam mais que outras. Podemos nos tornar amargos em virtude de um sofrimento prolongado. Eu já lidei com pessoas profundamente amarguradas por estarem passando por um sofrimento interminável. Podemos nos tornar amargos em virtude de uma grande perda, de um fracasso, de uma derrota, de sermos tratados sistematicamente com indiferença ou desprezo pelo outro, pelo nosso cônjuge, pelo nosso irmão em Cristo, pelo nosso amigo íntimo. Podemos nos tornar amargurados por causa de uma mágoa ou ressentimento que teima em ficar em nosso coração, numa combinação com a incapacidade de perdoar. Foi por isso que o sábio Salomão disse: cada coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14, versículo 10. Certa vez eu aconselhei uma senhora que guardou por mais de 30 anos uma amargura em relação ao seu esposo, amargura que se iniciou na lua de mel. Então ela não é apenas uma raiz amargura, é uma raiz que produz frutos ruins. O texto de nossa reflexão fala sobre uma raiz de amargura que é infecciosa e causa muitos problemas, que não afeta somente a vida da pessoa, mas afeta os seus relacionamentos e tem alto poder contaminador. Alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, na Bíblia, nós encontramos Esaú que sofreu muito por ter vendido o direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. E Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai abençoando o seu irmão, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou também para ser abençoado. Mas não podia, porque ele tinha vendido. O pai já havia abençoado o outro filho. Isso mostrando que muitas vezes a família é o local preferido da amargura. A Bíblia orienta os maridos a não tratarem sua mulher com amargura. Diz que os filhos tolos podem trazer grande tristeza e amargura para o seu lar. Que os pais não devem tratar seus filhos com provocações, irritando-os para que eles não fiquem
desanimados e amargurados. A Bíblia também afirma que morar com uma mulher rixosa é motivo de insatisfação e amargura para o marido. O amargurado não consegue enxergar o mundo vivo e colorido que Deus deu, porque ele está escravizado pela dor. E assim sendo, essa dor só será tirada dele se houver uma ação sobrenatural do Espírito Santo para ser livre. O amargurado é tão perigoso para a comunidade que, quando ele não é cuidado com amor e aceitação, ele é capaz de contaminar a todos com as suas dores. Assim sendo, então, como eliminar a raiz da amargura? Só com Jesus. Só Jesus pode nos ajudar. A Ele nós devemos recorrer. Eu tive um professor de psicanálise, ele era pastor, ele dizia que muitas vezes ele estava lidando, aconselhando, fazendo uma anamnese do seu paciente, no divã. E ele ficava com vontade, mas não podia, por uma questão ética, de dizer para o paciente dele: olha, não vou conseguir tirar essa amargura de você. Só Jesus Cristo é que poderá fazer isto, mas ele não podia falar isso por uma questão profissional e ética. Como é que podemos nos livrar? Irmãos, sendo benignos, bondosos e compassivos. Jeffrey Bridges escreveu: a benignidade é um desejo sincero pela felicidade dos outros. A bondade é a atividade calculada para promover a felicidade. A benignidade é uma disposição interior criada pelo Espírito Santo para que nos tornemos sensíveis às necessidades dos outros. E quando nós vamos para o Evangelho, ou os Evangelhos, nós ficamos impressionados com a compaixão de Jesus. Ele nunca deixou de se tocar com as tristezas e condições desesperadas dos outros. Diz que ele se compadecia. A expressão compadecer-se é traduzida literalmente de uma palavra grega, de onde vem a palavra simpatia, e significa sentir junto com. Então, quando estamos passando por tempos de tribulações e fraquezas, não importa a forma através das quais essas tribulações e fraquezas são evidenciadas, Jesus é capaz e realmente sente junto conosco as nossas dores. E nós somos desafiados a cumprir a lei de Cristo. Assim como ele se compadeceu de nós, nós somos desafiados a usar de compaixão para com os nossos irmãos e irmãs, principalmente com aqueles que estão amargurados. Porque nós matamos a amargura com compaixão e a bondade. Entendemos que a maneira de operar do reino de Deus é oposta à natureza humana. Jesus disse que se você deseja ser grande, então sirva. Ele disse que se alguém bater em seu rosto, ofereça a outra face. Então, se quisermos nos livrar da raiz de amargura, então amemos, tenhamos compaixão, sejamos bondosos. Vamos nos lembrar, irmãos, de que não podemos controlar o que os outros fazem,
mas podemos controlar como reagimos ao que os outros fazem contra nós. Eu não posso controlar o que porventura você irá fazer contra mim, mas eu posso me controlar na maneira como eu vou reagir àquilo de ruim que você está fazendo contra mim. Porque se eu não fizer isso, eu vou me tornar uma pessoa amargurada. E Jesus nos ensinou isso de uma forma desafiadora. Em Lucas 26, 27, 28, ele diz: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Ou seja, uma das melhores maneiras de esquecer a ofensa e eliminar a raiz de amargura que vai brotar devido à ofensa sofrida é a oração. Irmãos, a nossa oração pelos outros pode não mudar o comportamento deles, mas quando oramos, nós iremos mudar. O problema é que geralmente nós sempre oramos para mudar o outro. Como eliminamos a amargura? Sendo perdoadores. Qual é a origem da sua, da minha, da nossa amargura? Irmãos, a amargura normalmente vem associada à falta de perdão. Há alguém que nós precisamos perdoar? O perdão liberta de muita amargura. Mas o que é perdão? Alguém disse que um grande erro nosso é achar que perdoar significa esquecer, quando na verdade isso não existe. Se fosse o caso, seria fácil demais. Este alguém diz que perdoar, na verdade, é lembrar-se daquilo que fizeram contra nós sem carregar mágoa, rancor ou ressentimento. Porque quando perdoamos, estamos verdadeiramente refletindo o caráter de Cristo. Perdoar é um sentimento que antes de nascer no coração humano, na eternidade, ele já existia no coração de nosso grande Deus. Mas então o que é perdoar? Irmãos, perdoar é o ato de liberar perdão, de livrar-se verdadeiramente de toda mágoa, tristeza ou ressentimento que estiver assolando o seu coração, ainda perturbando a sua mente. Mas você poderia perguntar: como é que fazemos para perdoar toda ofensa contra nós? Irmãos, nós perdoamos exatamente como Jesus nos perdoou. E como Jesus nos perdoou incondicionalmente, generosamente, absolutamente, completamente. Nós temos que olhar para o que ele fez por nós na cruz do Calvário. E assim como ele fez, assim como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Se assim nós não fizermos, permitiremos que a raiz de amargura perturbe, cresça, machuque e roube a nossa alegria de viver e a nossa bênção, trazendo-nos ressentimentos,
sem fim. Daqui a pouco, concluindo, iremos participar do sacramento da Santa Ceia. No início do sermão eu disse da importância de se discernir o corpo, o que é o corpo de Cristo. Porque se nós não fizermos isso, vamos beber e comer juízo para nós mesmos. O corpo de Cristo é aqui, está reunido aqui agora. Está lá com aqueles irmãos que nos acompanham pelo Facebook. O corpo de Cristo. Então nós precisamos olhar para este corpo e verificar se nós estamos de bem com esse corpo. Se não existe entre nós nenhuma raiz de amargura, nenhum rancor, algo que esteja perturbando o nosso relacionamento de uns para com os outros. Vamos participar daqui a pouco. E, portanto, irmãos, se temos alguma amargura em nosso coração, devido a algum fato ruim que aconteceu conosco, entreveram com alguém, precisamos entender como isso é perigoso e prejudicial à nossa saúde física, emocional e espiritual. Eu já tive a oportunidade de contar aqui, pastor Christopher, que eu tive um colega de seminário que ele passou 3 anos do curso dele amargurado comigo. E eu não sabia. Três anos. Tem muita gente na igreja que está há mais tempo. Tem gente amargurado com outras pessoas, com o cônjuge, com os filhos. Tem filhos amargurados com seus pais. Libertação da amargura é através do perdão. É preciso perdoarmos quem nos ofendeu como Cristo nos perdoou. É preciso buscarmos reconciliação e esquecer o que já passou. E lembrarmos do que passou, por mais paradoxal que seja, porque isto é perdoar. Sem mágoa, sem ressentimento. Não vamos usar de forma indevida um texto que nem existe na sua concepção, que é Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Irmãos, eu me lembro de muitas ofensas que as pessoas já fizeram comigo, ofensas de ovelhas que fizeram comigo, mas eu as perdoei. E lembro dessas ofensas, mas sem sentir mágoa, sem sentir ressentimento. Vamos nos livrar da amargura, sendo bondosos, benignos, compassivos com os outros. Porque quando estamos amargurados, parece que é impossível recobrar a alegria e a paz. Nos sentimos sozinhos, mas devemos lembrar que o Senhor sabe o que estamos sentindo e nos socorre quando na amargura buscamos a sua ajuda, colocando diante dele as nossas queixas, fixando a raiz de nosso coração em Deus. Nós vamos, tenho certeza absoluta, nós vamos ser curados. Amém.